Paz e bem. Como passaram essa semana? É muito bom estar aqui novamente, mais uma semana com vocês. E hoje nós vamos adentrar ao capítulo 8 do livro de Lucas. E nesse capítulo nós vamos dar uma atenção nas parábolas que Jesus ali fala com o povo e também com os seus discípulos. Nós temos a parábola do semeador e logo em seguida ele vai adentrar com a parábola da luz que deve brilhar. Na parábola do semeador, ele vai nos relatar uma história de um semeador que vai pelo caminho para semear e ali vai acontecendo, A semente cai num terreno onde as aves vêm comer essa semente, outras caem pelo caminho em terreno pedregoso, outra entre os espinhos, até que esse semeador chega ao solo fértil para semear essa semente, onde aí sim ele dará frutos. E o que tudo isso tem a ver com cada um de nós? Na verdade, esses terrenos sou eu e você. A nossa vida, nosso modo de viver, de agir, de se comportar com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus. Então, esses terrenos falados nessa parábola sou eu, é você, é todo aquele que ouve a voz de Deus, que ouve a palavra de Deus. Então, sendo assim, vamos lá. A semente desse semeador é a própria palavra de Deus. É o Evangelho que Jesus Cristo nos deixou como um manual. Aquele manual, igual todo equipamento tem um manual de instruções, o Evangelho é esse manual de instruções para nós. É essa semente que vem ser semeada dia a dia na nossa vida. E quando acontece essa semeadura? Toda vez que vamos à missa, que ouvimos as leituras com atenção, os salmos, a homilia do padre, ou às vezes quando escutamos uma palavra de Deus, uma leitura da Bíblia, numa reunião de família, num terço, ou numa pregação que buscamos de tantos pregadores maravilhosos que temos por aí, falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus e da palavra que Ele nos deixou, o ensinamento que Jesus nos deixou. Até mesmo nas nossas orações pessoais, quando pegamos a nossa Bíblia, abrimos, fazemos uma leitura detalhada, com atenção, meditando aquelas palavras, é a semente do semeador sendo semeada. Esse semeador nada mais é que Deus nas nossas vidas, tentando plantar uma sementinha para ver qual fruto dará, qual espécie de árvore vai gerar em cada um de nós. Então, todos esses momentos é o semeador lançando uma sementinha. E lembra que eu disse, Cada um de nós é esse terreno que Jesus falou durante essa parábola. Primeiro ele vai falar sobre o terreno. Primeiro terreno, o que cai a semente, essa semente é pisada, vem as aves
do céu e comem essa semente. E aí cabe a nós a nos perguntar: como que eu sou esse terreno? Que sentido vem fazer isso para mim? Esse terreno é cada um de nós quando ouvimos essa palavra de Deus, quando buscamos durante a missa. E eu escuto e saio do mesmo jeito. Não faz mudança na minha vida. Eu escuto aquela palavra e não entendo o que ela quer dizer para mim. Então, toda vez que eu ouço uma palavra de Deus, seja em qualquer desses momentos que eu citei, seja na igreja, durante as leituras, durante a homilia, seja numa pregação, ou até mesmo na leitura diária das nossas orações pessoais, e aquilo ali não muda nada em mim, não mudou nada em você, não está fazendo sentido nenhum algum, é que estamos sendo esse terreno onde a semente é pisada e as aves comem essa semente. Ela não chega nem sequer a dar indícios de brotar. Essa é a situação quando somos esse terreno. Esse terreno que é o caminho. Estou à beira do caminho, ouvindo ali, mas não me muda nada, não me acrescenta em nada, porque eu não estou ouvindo com atenção. Agora, quando você recebe essa palavra com alegria, com entusiasmo, né? Eu ouvi uma leitura, eu ouvi o padre falar na igreja, falei, nossa, faz todo sentido para mim. Eu preciso de mudar isso, eu preciso de agir assim. Nossa, isso está errado na minha vida e eu vou corrigir. Mas logo, com o passar dos dias, aquilo vai esfriando, vai deixando de fazer sentido, eu vou esquecendo o que aquilo ali disse para mim, o que Deus me disse naquele momento em que eu ouvi, que eu tinha acolhido com tanta alegria. Vai deixando, ficando de lado, caindo no esquecimento. Nesse momento é que você é o terreno pedregoso. Não tem base, não tem umidade, não tem suporte na fé para que essa semente germine. Esse é o terreno pedregoso das nossas vidas. Em muitos momentos acontece com cada um de nós, ou em muitos momentos aconteceu a nós. Eu ouvi com tanta vontade de mudar, mas na outra semana eu já não me lembrava mais, não estava mais no meu coração aquela semente. É quando deixamos aos poucos de dar a importância para aquela palavra ouvida, para aquela palavra que nos foi anunciada. E logo após ele vai nos falar sobre o terreno onde a semente cai entre os espinhos. Acontece da mesma forma que o terreno pedregoso. Eu recebo com alegria, com empolgação, começo a fazer parte de algum movimento, eu começo a buscar mais atividades que a minha comunidade oferece, seja um grupo de jovens, um grupo de oração, um terço dos homens, em tantas outras movimentos que temos na nossa igreja. E eu vou buscando aquilo ali, buscando, mas dá um certo momento em que os espinhos começam a sufocar a semente que está crescendo. Aquela plantinha que germinou está querendo desenvolver. E aí vem os espinhos,
os espinhos que sufocam, às vezes a dificuldade do dia a dia, às vezes um programa de televisão, um jogo, uma festa, tudo aquilo que eu começo a trocar aos poucos aquilo que eu me propus a fazer junto à minha comunidade, junto a um povo, eu vou deixando de lado. Eu começo a faltar, eu começo a esquecer, as outras coisas passam a ter mais importância do que o que eu estava disposto. Isso são os espinhos sufocando essa plantinha que começou a germinar. É o seu terreno cheio de espinhos que vai atrapalhar a semente que o semeador jogou. Até que ele vai chegar ao terreno fértil, terreno onde a semente vai germinar, vai crescer, vai dar frutos. Esse terreno é toda aquela pessoa que recebe com alegria, com satisfação e retém essa palavra de Deus no coração. E aí essa semente vai frutificar, vai crescer, vai dar frutos. E aí muitas vezes cabe a nós questionar, como humanos e questionadores, é porque o outro é melhor do que eu? É porque o outro é melhor do que você? O que é melhor do que o seu irmão? Não. Não quer dizer que ele seja melhor, mas porque ele é perseverante na palavra que ele reteve em seu coração. Ele persevera em cima daquela palavra e não deixa que os espinhos a sufoquem, não deixa faltar água, não deixa de cuidar do terreno que é a sua vida, é a vida de cada um, é a vida de cada cristão. Toda vez que algo vai dando errado ou vai querendo atrapalhar que essa semente cresça, essa pessoa que é o terreno fértil, terreno da perseverança, ela volta àquela palavra retida no seu coração e passa a observar com cuidado o que está tentando te desviar. Ela começa a arrancar as ervas daninhas, os matos, aquele matinho que começa a crescer do lado da sementinha que está germinando, ela vai e arranca. Ela cuida do terreno na sua perseverança, na fé, na escolha que ela fez naquele dia que ela recebeu aquela semente. Naquele dia que ela ouviu aquela palavra e passou a fazer sentido na sua vida. Passou a fazer sentido para o seu crescimento. Ela volta com cuidado para as coisas que às vezes quer tirar do caminho. Então é constante o seu cuidado com o seu terreno. Assim como plantar uma horta ou uma grande plantação que precisa ser adubado, ser cuidado, ser regado, o terreno fértil precisa disso. E é a perseverança que faz com que ele cuide desse terreno fértil. É mesmo estando desanimado, você levantar e falar assim, não, o desânimo não vai me tirar essa semente que Deus plantou no meu coração. Eu vou perseverar. Eu vou seguir adiante com o que eu me comprometi.
E aí, logo depois que Jesus fala sobre essa parábola, ele vai falar sobre a lâmpada, sobre a luz que deve brilhar. E aí Jesus vai nos dizer logo assim, no versículo 16: ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal para iluminar os que entram. Parece ser tão claro o que ele fala ali, mas para nós às vezes é difícil. Que lâmpada é essa? Essa lâmpada sou eu, é você, é todos aqueles que acolhem a palavra de Deus. A luz emitida por essa lâmpada é a própria palavra de Deus. Então, todo aquele que tem o terreno fértil, que acolheu aquela palavra e a reteve em seu coração, é uma lâmpada acesa, é uma lâmpada que deve brilhar, que deve iluminar o caminho. Essa lâmpada que sou eu, que é você, que é o seu irmão do lado, que é sua esposa, é seu marido, é seu filho. Essa lâmpada é quem acolheu essa palavra. Então, quando retemos essas palavras de Deus no nosso coração, passamos a ser essa lâmpada que Jesus fala neste Evangelho. E quando você passa a ser essa lâmpada, você passa a ter uma obrigação. E qual é a obrigação de uma lâmpada? Iluminar. Acendemos a lâmpada da nossa casa durante a noite para evitar que esbarramos nos móveis, tropeçamos, nos machucamos. Então você é essa lâmpada que deve iluminar o caminho para o seu irmão não tropeçar e não se esbarrar em nada. Você tem que ser essa lâmpada que ilumina o caminho para que o seu irmão não seja ferido. Olha como uma simples parábolazinha que Jesus falou quer dizer tantas coisas para o povo cristão. Todo povo cristão tem que ser lâmpada, tem que ser luz para o outro, tem que ser luz para o próximo. A luz que ilumina o caminho, a luz que ilumina a vida, a luz que vai indicar o caminho a ser seguido, de uma forma em que aquele que se encontre na escuridão, um dia se torne luz, um dia se torne lâmpada também. E esse vai caminhar junto de ti para ajudar a iluminar o caminho de outros irmãos. Então, todo terreno fértil que dá frutos, esse se torna uma lâmpada de Deus. Uma lâmpada que ilumina o caminho do próximo. Como disse, de forma que mais pessoas se tornem lâmpada. Porque isso não é para mim, para você, ou só para o padre, ou só para aquele irmão que está lá servindo na igreja. É para todos. A partir do ponto que cada um acolhe a palavra de Deus, você tem a obrigação de distribuir essa palavra também. Distribuir a luz, que é a palavra de Deus, que é o amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Iluminar o caminho é comunicar o Evangelho,
é falar de Jesus Cristo para o irmão, é falar de Jesus Cristo para aquele que está na escuridão, no abismo do desespero. Então, iluminar o caminho é falar sobre a palavra de Deus, que essa é a luz que devemos levar adiante para cada um que cruza o nosso caminho. Mesmo que seja uma frase curta, encontrando aquele irmão à beira do desespero, você poder chegar nele e falar assim: ei, meu amigo, minha amiga, Jesus te ama. É falar do Evangelho. Falar do amor de Jesus Cristo por nós é falar do Evangelho. Levar um irmão a um grupo de oração, levar o irmão para a sua igreja para celebrarmos juntos durante a missa, levar um irmão a um terço, ensiná-lo a rezar o terço, onde contemplamos os mistérios da vida de Jesus, é falar do amor de Deus, é levar a luz adiante. Então, falar do Evangelho de Jesus Cristo é colocar essa lâmpada no castiçal. Amém? Aguardo todos para uma próxima semana e espero que essa semana possamos ser luz, pelo menos na vida de uma pessoa. Se você for luz na vida de uma pessoa que seja, já valeu a pena.